Salve, rapaziada, beleza pura? Bem-vindos a mais um Papo de Banda. Dessa vez eu tô aqui em Jerônimo Monteiro, vim aqui entrevistar ele, Douglas Lopes. Calma, menino, tenha calma, ouça o que eu digo e não se engane, pois amanhã a aurora vai te trazer. Rapaziada, lembrando que o Papo de Banda é fomentado pelo Funcultura através da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo, Governo do Estado do Espírito Santo e Governo Federal. Beleza? Bora pro vídeo! E aí, rapaziada, beleza? Como prometido, tô aqui com ele, Douglas Lopes. Cara, primeira coisa, eu quero te agradecer, cara, participar com a gente aqui do Papo de Banda. Prontamente você falou, sim, quero. Pô, eu que agradeço, cara. Maior prazer estar fazendo parte desse projeto bonito. E que bom que a gente está se conectando ainda mais, isso né? Aí, então eu que estou agradecido aí pelo convite. Pô, prazer nosso. Cara, para começar, cara, eu tenho a primeira pergunta que eu faço com todo mundo, cara. Como que a música entra na sua vida, cara? Pois bem, cara, é uma longa história, mas resumindo, a música entrou na minha vida através de uma fita cassete. Eu ainda muito menino, assim, muito novo, não sei nem precisar quantos anos exatamente, mas meu pai tinha uma coleção de fitas e tal, e eu descobri uma fita lá e eu consegui colocar no som sozinho. De um lado era Beatles e do outro era Zé Geraldo. Caraca. E aí eu me encantei com aquele negócio chamado música, né? E parece que assim, esse lance da aptidão também ajudou um pouco, né? Nessa época ainda a gente já estudava e aí tinha o lance das bandas marciais, aquela coisa da fanfarra. Então eu sempre fui envolvido com isso, sempre gostei muito de ritmo, de instrumentos. Então meio que surgiu essa fagulha, acho que acendeu a partir desse momento, sabe? Entendi. Acho que a música ela veio muito disso, dessa aptidão. E aí eu fiquei também buscando, né, Rodrigo, sobre ancestralidade, porque tem muita gente que as famílias têm músicos e tal. As minhas famílias nunca tiveram músicos assim, mas o meu avô, por parte de pai, era acordeonista, né? Então ele era sanfoneiro. Inclusive as pessoas falam isso, sabe? Inclusive meu avô morava em Rive, que faz parte de Alegre, sim, né? Pô. E aí, assim, eu sempre, desde muito novo também, ouvi e vi ele tocando ali a sanfoninha dele e tal, tudo muito autodidata, né? Mas era uma coisa que sempre me encantava também. Meu avô era sanfoneiro também. Também era, olha só que legal. A minha família é cheia de sanfoneiro, cara. Pô, e aí, assim, anos e anos depois, poxa, realizei um sonho de tocar com um dos maiores sanfoneiros do Brasil, mas depois a gente chega nesse assunto, que é o Chico Chagas. Pô, legal. E aí, cara, instrumento, né? Já que a gente tá falando de sanfona, como você toca, né, hoje, né, e tal. Sim. Aí nessa época você, com as bandas, né, de fanfarra, marcial, que você falou, teve os primeiros contatos ali, né, com a música, tocando instrumento. E como é que foi essa relação sua, né, depois violão, guitarra, como que você... Sim, é até muito significativo, né, a gente tá gravando aqui em Jerônimo Monteiro, né? Isso aí. Que a minha parte de natalidade é um pouco confusa. Eu sou alegrense de nascimento, inclusive. Na época não tinha maternidade aqui, então eu nasci em Alegre e tal. E tenho uma relação afetiva muito enorme com Alegre, com a minha profissão, inclusive, né? Mas vivi meus 17 primeiros anos aqui em Jerônimo Monteiro. Então, assim, a afetividade que eu tenho aqui foram raízes muito profundas, né? A minha família é daqui, a família da minha esposa é daqui, enfim. E aí a gente vai começar a envelhecer, começa a entrar na adolescência, aquela coisa de passar da infância para a adolescência. E naquela época, né, Rodrigo, eu não sei se também aconteceu a mesma coisa com você, não existia internet, né? A informação chegava de uma outra forma, né? Mas mesmo assim, a informação chegando às vezes a conta-gota e até atrasada, né? Porque hoje tudo é em tempo real. A gente tinha acesso a muitas coisas. Então chegavam discos da gringa, chegavam discos nacionais e tal. E a turma ali da escola, né? E da contemporaneidade dos colegas e tudo, a gente começou a consumir essa música do Brasil, as bandas brasileiras de pop, de rock, e as bandas gringas também, de grunge, enfim. Uma cena que é muito repetida, né, nos interiores do Brasil inteiro, com a molecada, né? Ou era, né? Porque também até isso mudou muito, né?
Então a gente começou assim, a se encantar com aquilo e aí a relação afetiva que eu tenho com Alegre é a seguinte: meu pai ele trabalhava em Alegre, trabalhou em Alegre a vida inteira, né? Ele é funcionário público, policial civil. E aí eu me lembro com 11, 12 anos de idade, ele indo trabalhar no Festival de Alegre, dar plantão lá na delegacia, e ele me levava até no campo ainda, né? O festival acontecia lá no estádio do Rio Branco. Então ele me levava ainda muito pequeno, ele me deixava na arquibancada lá e eu ficava a noite inteira sozinho assistindo os shows, cara. Seu pai trabalhando. Ele trabalhando, aí acabava o plantão, ele passava lá e me buscava, né? E aí aquilo, subir naquele palco um dia virou uma obsessão da minha vida, assim, uma coisa de ser artista, né? Isso mexia muito comigo, sabe? E até então, e aí em 2005, cara, eu já havia me mudado daqui de Jerônimo Monteiro, eu morei em Vitória 22 anos, né? Então em 2000, mais ou menos, eu tinha chegado já em Vitória. Passei um tempo ali um pouco distante da música, de tudo que a gente já tinha feito aqui em Jerônimo, com bandas e tudo. E eu compus uma canção e essa composição a gente se inscreveu no festival, na época havia ali o concurso, né? Que era super legal. Eu tenho uma saudade danada de festivais da música, né? Que vinham gente do Brasil todo apresentar suas canções, se reuniam com um monte de gente. E aí os shows eram só o desfecho daquilo, né? Exatamente. E aí em 2005 uma canção minha foi pré-classificada na mostra, né? do festival. E eu me lembro exatamente porque foram 1.200 músicas do Brasil todo, tinha música da Argentina, do Uruguai, e eu fiquei ali entre as 22 para defender, né, no festival. E aquilo para mim foi um ápice da minha vida até então, né, cara? E aí fui lá defender a minha música, formei uma banda lá em Vitória com os colegas que eu sabia que eram músicos, né? Mas também todo mundo muito inexperiente ali, começando, tateando esse universo. E aí acabou que a música, a gente ainda foi finalista, fomos pra final, ficamos em 6º lugar ainda. Foi o primeiro grande dinheiro que eu ganhei na música naquela época. Pô, que deu um gás, né? Que deu um gás, exatamente. A partir dali eu falei, cara, é isso que eu quero trabalhar com isso um dia, né? Irado. Mas aí falando sobre esse negócio de ganhar o dinheiro, né? Esse ano, Rodrigo, eu tô fazendo... eu considero 20 anos de carreira profissional, né? Mas é um pouco mais. Eu ganhei meu primeiro cachê tocando à noite em 99, né? Aqui em Jerônimo Monteiro, inclusive. Mas profissionalmente são 20 anos, né? Desde 2005 para cá. E aqui a gente formou, né? Você perguntou sobre o início de tudo. Sim. A gente formou a minha primeira banda, né? Que foram os Nasais. Cara, os Nasais. Era todo mundo narigudo, inclusive. Havia uma brincadeira interna sobre essa questão. E era um barato, porque era aquela banda que ninguém sabia tocar um instrumento direito, sabe? Só que a gente tinha essa vontade enorme de se juntar, de fazer, todas as dificuldades, né? E foi uma época muito legal. E a gente depois a gente começou a ficar bom naquilo, né? A gente ensaiava todo dia, se dedicava e estudava, né? Então, e a gente acabou que aqui na região a gente ficou muito conhecido. E a gente tinha uma referência muito forte também de uma banda de Alegre, que era o Stonehenge, que são grandes amigos, assim, o Fred, o Kiko, aqueles caras, eu já fui em muitos shows deles, do Leandro, e eles vinham tocar aqui na cidade, né? E a gente ia lá e tal. E a gente ficava vidrado nisso, né? E queria, de alguma forma, estar ali no meio desse movimento que acontecia, né? Massa. Então, por isso que esse projeto é tão legal, cara, porque você resgata uma história, assim, tão importante da arte, da música aqui do sul do Espírito Santo, né? É legal, cara. E assim, muito, muito legal, muito bacana. É bacana. E legal, cara, você tá falando isso aí, ontem eu fiz quarta-feira eu fiz a gravação de um músico também na nossa região do Caparaó, e como outros também que eu fiz. E aí eu ontem tava pensando nisso, cara, como é que você vai conectando as coisas, igual você tá falando aí agora de Stonehenge, entendeu? Aí você fala um nome, se for pegar de cada entrevista, cara, eu consigo puxar uma linha que sempre tem alguém que citando alguém. Exato, cara. Pô, muito maneiro, é uma teia, cara, que vai, que fulano, legal. pô, tá na banda, tava naquela, o pai dele, sacou? Entendo. Cara, que é incrível, cara. E é isso, cara, você consegue fazer o desenho, mano. Pra você ver o quão relevante é aquilo que a gente tá fazendo hoje, né? A gente nem imagina, mas isso aqui pode reverberar tão longe daqui um tempo, exatamente, né? Aí o que acontece? Seguindo o fio, né? Sim. Eu já estava morando em Vitória, teve essa coisa do festival. A gente voltou para Vitória muito empolgada e montamos a Void, que foi uma banda que eu fiquei, um projeto durante uns 10 anos.
Inicialmente foi uma banda de indie rock, assim, a partir de 2006, por aí, né? Cara, eu vi... A gente rodou bastante pelo estado, gravamos 2 EPs na época. Era uma época também muito diferente, do lance das plataformas não existia ainda, né? E depois a gente começou, e aí assim, aí bateu o lance da composição, sabe? Desde lá de trás, daqui dos Nasais, daqui de Jerônimo Monteiro, eu sempre escrevi poesia, sempre fui um cara, sempre gostei muito de literatura. Então, me bateu essa veia de compositor, sabe? No início eram coisas muito inocentes e tal, e as coisas foram depurando ao longo do tempo, né? E aí os Nasais, desculpa, a Void, a gente começou a ter essa vontade, né? De colocar música nossa no mundo, né? E aí a gente conseguiu, gravamos dois EPs, rodamos bastante com shows e tal na época, né? O Void ele foi mais ou menos até 2012, por aí, né? E aí eu tive eu fiquei ensaiando me lançar em carreira solo durante muito tempo, eu tinha muita composição, muita coisa. E aí demorou um tempão, assim, em 2018 eu comecei a me animar a gravar coisas minhas. E eu lancei a minha carreira mesmo, em 2019 já tem coisas, mas em 2020, na pandemia praticamente, né? Porque aí em Vitória eu virei assim, músico da noite, então eu tocava todos os dias, todos, de segunda a segunda. Eu tinha agenda assim, 30 gigs por mês eu tinha, sabe? Então eu trabalhava muito na noite mesmo, sabe? Eventos, nos bares e tudo mais. E aí a pandemia veio, cara, e assim, claro que não tem nem o que dizer do tamanho da tragédia que foi para todo mundo, né? Mas profissionalmente, no início para mim foi trágico, porque eu perdi 90 datas que eu tinha na minha agenda marcadas, de trabalhos que eu tinha futuros, né? A pandemia fechou dia 15 de março, eu lembro muito bem desse dia, porque eu toquei no dia 14 de março, assim, dia 15 até agosto caiu toda a minha agenda, sabe? E aí e também ao mesmo tempo foi uma coisa de falar, cara, não tem muita opção, eu vou me jogar e vou lançar minha carreira solo e vou fazer isso dar certo, sabe? Entendi. E aí pegando o gancho no que você perguntou sobre música autoral, eu acho que é muito mais do que isso, assim. Não é só ser autoral, é ter uma carreira e viver disso, então, sabe? De 2014 pra cá, eu decidi viver pra música exclusivamente, sabe? Nos anos anteriores, na década anterior, foi sempre meio, tipo, eu tinha um trabalho e tocava e tal. E inclusive fui na lista de sistemas 10 anos, mas não era o que me fazia feliz, assim, plenamente, sabe? Tinha, para muitos que chamam, um bom emprego, essa coisa toda, mas não era o que me fazia feliz. Aí em 2014, cara, eu pedi demissão e fui viver de música, assim, desse jeito. E foi difícil, cara, Foi muito difícil tomar essa decisão, sabe? Mas, cara, eu já tava no meu limite, assim, de ser feliz e tudo, as minhas escolhas. Eu falei, cara, é agora ou é nunca, sabe? E aí foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque por todas as instabilidades, né, que as pessoas consideram, no fundo, a instabilidade ela acontece em qualquer carreira, em qualquer profissão. Pandemia mesmo que você falou, quantos analistas aí não é? perderam seus empregos? Cara, exato. E aí eu comecei a entender isso muito bem, sabe? E aí eu acho que não é só música autoral, é você ser artista e viver para aquilo, sabe? Exato, cara. Realmente não é fácil, né, cara? A gente acorda todo dia para matar um leão ou vários leões, né? A gente trabalha 24 horas por dia, literalmente, né? Produzindo, fazendo marketing, fazendo tudo, né? Então, fazendo você ali, né? Faça você mesmo, né? Aquela coisa exato. É difícil, cara. E aí foi minha virada de chave, Rodrigo. Quando eu entendi que isso era uma profissão, que eu trouxe o meu lance sistemático, analítico, que eu lidava com tecnologia e tal, pra dentro da minha carreira, minha chave virou completamente, cara. Porque aí eu fiz aquilo um modus operandi extremamente profissional, cara. Extremamente profissional, sabe? Durante muitos e muitos anos, muito tempo, eu remei esse barco sozinho, fazendo tudo e tal. Inclusive me deu lacunas e começou a abrir, por exemplo, na pandemia,
eu virei um estrategista de lançamento de álbuns digitais, cara. Massa. Eu lancei mais 100 trabalhos de artistas do Brasil todo. Massa. Lancei música do Zé Cabaleiro, lancei música do Martim da Vila, enfim. E aí até abandonei essa carreira por conta de me dedicar, né, à minha carreira de música e tal. Mas esse lance de ter lidado com tecnologia e de esse empresa. Hoje que é tecnológico. Cara. E aí essa virada de chave foi muito importante, sabe, pra minha carreira. Que hoje eu tenho um time que trabalha comigo muito legal. Mas assim, foi uma dificuldade no início, sabe? De poder rodar com o seu trabalho, né? É muito difícil, assim, de fato. Aí, falando em rodar com o trabalho, hoje, vamos falar um pouco dos seus projetos, né? Mais recente aí que você considera importante, que você queira falar para passar pra gente. Eu vi que você atualmente agora você tá com um projeto seu, que é o projeto Asterisco, né? Isso, exatamente. Mas antes teve outros grandes também, né, cara? Sim. Se você puder falar um pouquinho pra gente. Pô, com o maior prazer. Eu comecei a lançar singles durante a pandemia e comecei a ver que aquilo era muito bom, assim, de unir públicos com outros artistas. Então fiz muitos feats. Fiz feat com muitos artistas, assim, daqui do estado, de fora do estado, começando a entender mesmo como era esse jogo, né? E aí também, durante a pandemia, eu iniciei um projeto chamado Minimal Sessions, que era executar uma canção da forma mais simples possível, assim. Então a maioria das canções é voz e violão, ou piano e violão. Foi aí que eu encontrei o acordeonista que eu te falei, que é o maior acordeonista hoje do mundo, que é o Chico Chagas. Poxa, a gente tem uma parceria incrível. Até hoje eu não acredito porque que ele gosta tanto de mim, assim. A gente tem uma canção muito bonita que a gente toca junto e tal. E aí, Rodrigo, em 2020, né, eu estava iniciando um processo de gravação do meu primeiro álbum, que se chama Fogueira. A ideia era fazer as canções, sentar em torno da fogueira e cantar e contar essas histórias das canções, né? Essa era a temática do álbum. E a gente estava privado de se encontrar naquele momento. Então, a partir de 2022, que eu pude, de fato, rodar com o meu show, né? Que é a Fogueira, que eu queria encontrar com as pessoas e tal. E a gente até conseguiu rodar bem com ele, muito menos do que eu gostaria, né? E aí, depois da Fogueira, tiveram vários outros projetos e agora a gente chegou no Asterisco, que é o que você citou, né? É a minha nova turnê. Inclusive, a gente estava excursionando semana passada, a gente passou por 3 cidades do estado, foi muito legal, assim. É um novo momento da minha vida. Asterisco é o nome do meu novo álbum que vai chegar no ano que vem. E aí a gente já lançou a turnê antes para experimentando coisas, Massa, cara. Canções, formatos, cenário e tudo mais, né? Porque tem me perguntado por que asterisco, né? Eu sou muito ligado a esse símbolo. Vou te perguntar agora, por que o esse símbolo ele é muito, muito vivo na minha vida, desde sempre. Por várias coisas pessoais e tudo. Mas eu estou usando mesmo a parte de... A gente sempre usa o símbolo asterisco para dar destaque a alguma coisa, né? Para destacar ali, para voltar naquele ponto, né? Então, querendo ou não, eu quero destacar esse momento da minha vida, da minha carreira, sabe? Tá tão legal, assim, eu tô tão feliz. Eu sou papai, já tem 3 anos e agora tá vindo um novo filho aí. Então eu quero muito destacar esse momento, sabe? E mostrar isso para todo mundo, para o máximo de pessoas possível, né? Então aí ano que vem tá vindo esse novo álbum de canções inéditas, né? Estamos elaborando ali muito detalhadamente o que a gente quer passar. E esse novo show que já tá tomando um pouco de corpo ali, né? A banda já é uma banda nova. Aproveitei muito dos integrantes também do meu projeto do Douglas Canterasmo, que é um projeto, cara, que assim, eu tenho muita gratidão por ter conseguido levantar, sabe? A história do projeto é brevemente, assim, o Erasmo é o meu maior ídolo do Brasil, porque é um dos maiores compositores do mundo, né, cara? E eu sou muito ligado ao lance da composição. E aí eu sempre tive um sonho de fazer alguma coisa, um tributo a ele e tal. E aí quando ele fez a passagem em 2022, eu falei, pô, tem que tirar isso da gaveta e botar isso na rua, né? E eu recebi um convite super inusitado, assim, e luxuoso, que era fazer um show no Festival de Inverno de Domingos Martins, que é o maior festival que a gente tem hoje, né, de música e tal, música erudita e popular, né? E aí a gente preparou, cara, esse show durante um mês, assim, eu montei uma banda maneiraça só com mulheres, cara.
Eu busquei um monte de inovação para botar nesse show. Eu tinha esse sonho de ter uma banda de mulheres só. Nossa. Acabou que não deu por conta de uma musicista não pôde estar, mas enfim, eu tô levando isso a sério. De trazer as meninas, porque eu aprendo muito com elas, é uma outra pegada, sabe? Talento incrível, enfim. E aí a gente tá excursionando, cara, que esse show do Erasmo também, pelo Brasil todo. Também, então. Já fui 3 vezes para São Paulo, a gente fez 3 turnês em São Paulo, em 23 e 24. Esse ano a gente não foi por conta de outros projetos que não me permitiram ir. E aí sempre eu embarco o meu autoral junto com o do Erasmo, né? Massa. A gente marca alguns shows do Erasmo e marca alguns shows autorais também, onde a gente vai. Cara, isso que eu ia até te perguntar, você toca o Brasil todo, né, mano? Cara, a gente tem rodado bem, sabe? Nossa, mano. Eu não consegui chegar ainda no Nordeste, mas é um lugar que eu quero muito chegar. A gente está trabalhando forte assim para chegar. A gente fica vendo as estatísticas de Spotify, de Instagram e tal, e vê que a gente tem um público legal lá, sabe? Então é tudo muito trabalhado, né? A gente estava falando sobre a questão da música autoral. O lance é o seguinte, Rodrigo, não existem fronteiras de fato mais, né? Sim. Mas o jogo que a gente joga da música independente ele não é o mesmo jogo que a galera da prateleira de cima joga, né? Isso assim, é muito importante dizer, porque eu me iludi muito tempo achando que eu jogava o mesmo jogo, sabe? E não é, a exposição não é a mesma. Né? O talento é o mesmo, né? Pode ser que futebol, sim. Né? Você tá na Série C, eu tô na Série A. Claro, existem craques na Série C, né? Existe craques. Que o palco que ele tá lá é diferente. Que vão ser descobertos e tal. Então, a minha função hoje, cara, é me conectar com as pessoas, sabe? Onde quer que elas estejam, no Brasil e no mundo. Pô, durante a pandemia eu recebia mensagens de gente que eu nunca vi na vida, do Brasil inteiro, dizendo, cara, eu só acordo porque eu ouço sua música todo dia. Então, assim, isso me arrepia até hoje, porque isso é muito significativo, sabe? Porra. Então, a gente batalhou, temos aí 2 milhões de plays e views nas plataformas. Nossa, eu vi lá, pô. E assim, pra gente que é muito pequeno, é muito significativo. Nossa, isso, né, cara? Demais, então, a gente fica feliz, sabe que alguma coisa está acontecendo, a gente está conseguindo se conectar. Então, assim, isso é muito legal. Isso que faz tudo valer a pena, sabe? Nossa. A gente falando de rede social, né, dessas plataformas, onde que a galera encontra? Se você puder passar e eu vou deixar aqui anotado, como é que é? Instagram? Maravilha. Bom, a minha maior vitrine é o Instagram, né? E, Douglas Lopes. Em Douglas Lopes, vocês vão me encontrar lá com certeza. Tá. Mas o meu arroba é @DougLG. @DougLG. Mas aí eu mantenho vivo o meu canal do YouTube, onde eu coloco todos os meus videoclipes, shows que a gente grava, né, e tá lá, playlists e tal. E em todas as plataformas de áudio stream, Apple, Deezer, Amazon, Spotify, enfim, também tem as minhas obras estão lá, né. Inclusive eu queria aproveitar, Rodrigo, em primeira mão, né, para o Papo de Banda. Eu agora em setembro estou lançando um projeto que é uma websérie que se chama O Som do Lugar. Nossa. A gente filmou ela toda em Anchieta, que é a cidade que é a cidade do meu coração, assim. Eu tenho uma história com Anchieta desde muito criança. E na pandemia, olha a pandemia de novo aí, né? A gente foi passar 10 meses em Anchieta, já são 5 anos e a gente vai ficar o resto da vida, sabe? Caraca. Que é um lugar de muita história, de beleza natural incrível, né? São 23 praias, enfim, montanha, enfim. E aí eu resolvi filmar essa websérie toda lá. E a ideia é traduzir um lugar através do seu som. Então a gente fez um trabalho de engenharia de áudio muito potente, assim, se você ouvir com fone, você vai ter uma imersão muito grande para aquele lugar ali. Nossa. E a ideia é eu contar um pouquinho desse lugar, a relação que eu tenho, e depois eu toco uma canção que, na minha visão, identifica aquele lugar. Entendi. Só na voz e violão, né? Então a gente vai lançar agora e vai estar também via podcast no Spotify, enfim, no streaming. Quando? Agora em setembro. Até o final de setembro de 25 vai estar já no ar, né? Massa. E aí eu tô já convidando todo mundo para no seu canal do YouTube. No meu canal do YouTube, exatamente. E tá muito bonito, cara. Isso aí, rapaziada. Vai lá, hein? Por favor, espero que vocês curtam. Inclusive vai ser todo acessível. A gente vai ter audiodescrição, vai ter tradução em Libras para as pessoas com deficiência. Então a gente tá feliz com esse projeto. Não, pô, mas, cara, o papo é esse, Douglas. Eu queria te agradecer, cara. E, Poxa, rapaziada, irmão. É isso aí. A gente vai deixar todos os contatos aqui. Vamos ajudar aí, né? Os artistas capixaba, todo mundo aí acessando, dando essa moral aí pra galera. Então eu queria deixar um recado, rapaziada. Olha, consumam as bandas das suas cidades, os trabalhos dos seus artistas. É assim que a gente faz a coisa girar.
as pessoas se conhecerem, essa teia que o Rodrigo falou, Exato. ser construída, as histórias todas se cruzarem, né? E a gente que é aqui do Espírito Santo, né? A gente tem um orgulho, né, Rodrigo? Boa. De levar o nome da nossa cidade, do nosso estado para o Brasil todo. Exato, cara. E é isso, fiquem ligados no Papo de Banda Boa, massa. e a gente está sempre junto. Um grande Isso aí. prazer. Rapaziada, então é isso aí. Obrigado por vocês terem ficado até aqui, nesse momento, até agora com a gente. Muito obrigado. Mais um episódio do Papo de Banda. E é isso. A gente vai encerrar agora com o Douglas ao vivo. Voz de violão aqui, Douglas? Pode ser? Vamos nessa. Boa. Beijo, moçada. Obrigado, mano. Tamo junto. Valeu. Como fogo da fogueira, é a luz que brilha e clareia. Como fogo da fogueira, é a luz que queima, incendeia. Como fogo da fogueira, é a luz que brilha e clareia. Como fogo da fogueira, é a luz que queima, incendeia.